Estamos aí de volta, sexto ano. Eu sou o professor Cássio, de língua portuguesa. Então, essa atividade dessa semana do mês de agosto, ela está falando sobre o Dia do Folclore, né? Então, a base dela, o texto, é todo voltado para o folclore. Então, diz o seguinte, no próximo dia 22 de agosto comemora-se o Dia do Folclore. E por falar em chuva, você conhece uma das lendas guaranis para a origem das chuvas? Então, vamos lê-la na próxima leitura. Então, é a lenda da chuva. Tá? Mas antes de lermos, né, esse texto, então é de muita importância nós sabemos a definição de folclore. O folclore nada mais é, pessoal, do que um conjunto de conhecimentos, de crenças populares de um povo que é passado oralmente dentro de uma cultura popular de geração para geração. Isso é o folclore, tá? Justamente faz parte da identidade de um povo, da cultura daquele povo. E tem assim narrativas fantásticas, sobrenaturais, tá? Então, basicamente é isso. Então, o texto, a lenda da chuva, conforme relato verbal do índio Puí, Machacal, ouvido e transcrito por Luiz Carlos Lemos. Então, esse texto ele foi contado por um índio, o índio Puí, e foi repassado, escrito em língua portuguesa por Luiz Carlos Lemos. O texto começa dizendo assim: os dedos das mãos e dos pés de 100 guerreiros são pouco para mostrar quantas luas se passou o que vou contar na beira deste fogo. Tempo, muito tempo mesmo. Naquele tempo, começo no mundo, não tinha chuva, era só dia e noite, sol e lua e nada mais. Não tinha bichos, não tinha planta, não tinha árvore, não tinha verde. Só pedras grandes e rios grandes no meio das pedras, nada mais. Os homens só comiam os peixes dos rios, que eram muitos, mas se não comiam peixe, morriam de fome, porque não tinham outra coisa não. E os peixes, então, pularam muito alto e descobriram que no céu tinha água também, nas nuvens grandes. Então eles pularam mais alto ainda e fugiram para as nuvens e foram viver nas águas que moravam no céu. E os homens, que não tinham mais peixe para comer, começaram a morrer de fome na terra inteira, em cima das pedras, na beira dos rios vazios de peixe. Os peixes olharam lá do céu e viram os homens morrendo e chorando, todos com fome. E eles ficaram com pena dos homens e começaram a chorar. As lágrimas dos peixes aumentaram muito as águas do céu, e o céu não pôde mais segurar as águas. Então as águas do céu caíram em forma de chuva, que molhou as pedras, que se desmancharam em terra, e as plantas nasceram para dar comida aos homens. Mas os peixes sentiram saudade dos rios e começaram a pular de volta para a terra. Os que caíram nos rios continuaram peixes. Os que caíram fora dos rios viraram animais e pássaros. E os homens, que tinham agora o que comer, juraram que só pescariam, só caçariam e só tirariam das árvores o necessário para não morrer de fome. Por este respeito que os homens têm pelos rios, pelos animais e pelas florestas é que o mundo existe até hoje, pois enquanto o homem não matar a natureza não vai deixar o homem morrer de fome. Esse texto ele foi
né, contado por um índio e foi escrito em língua portuguesa por Luís Carlos Lemos. Bom, então vamos interpretar esse texto. Então ele diz assim na questão número 1, como todo mito e lenda, a narrativa explica a origem de um fenômeno ou acontecimento de modo fantástico. Então essa narrativa, essa história aqui, né, ela diz exatamente de um fato assim, de um fenômeno, de uma coisa mágica, né, dos peixes que saltaram para o céu, né? Uma coisa extraordinária. Então, continuando, ele diz o seguinte: a partir desse conhecimento, destaque no texto a letra A, o elemento da natureza do qual se fala. Então, dentro do texto, ele está falando de quê? Que elemento da natureza que esse texto está falando? Aí você vai dizer. A letra B, uma situação impossível de acontecer no dia a dia. Que fato é impossível de acontecer no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, mas que aconteceu dentro desse texto? Você vai dizer. Número 2, que semelhança há entre esse texto e a charge do texto 2, uma dica, já foi falado na apresentação do texto. Então, você vai buscar a semelhança que há entre o texto 2, que já vimos, e o texto 3, que é a lenda da chuva. E o número 3, ele pergunta qual foi a promessa que os homens fizeram diante de um cenário, né, que os homens estavam vivenciando, o que eles prometeram, né? Então você vai dizer aí. E o número 4, que ensinamento existe no final da lenda? Então esse texto lá no finalzinho, ele vai te deixar uma mensagem muito importante, um ensinamento. Que ensinamento é esse? Você vai escrever aí, tá bom? Bom, e finalizando, aqui tem uma atividade, é um desafio. Que tal começar uma campanha de preservação da natureza? Faça um anúncio publicitário para auxiliar na sua campanha. Seu trabalho deverá conscientizar as pessoas a respeito do que você aprendeu com a lenda da chuva, a preservação da natureza. Não se esqueça de que uma campanha interessante tem imagem e texto escrito. Seja criativo. Após isso, se quiser, nos envie para esse endereço eletrônico. Ou seja, diante dessa compreensão do texto A Lenda da Chuva, você vai criar vamos dizer assim, anúncio de publicidade, uma conscientização para quem for ler o seu texto focado nessa questão da natureza. Então você cria uma frase de preservação da natureza, você pode fazer uma ilustração, um desenho para acompanhar também a sua campanha, o seu anúncio publicitário. Tá bom, pessoal? Uma boa semana para vocês e se cuidem, tá?